Quantas vezes a vida pareceu fechar todas as portas diante de você, como se a derrota fosse a última palavra, como se nada mais pudesse mudar. Mas o Deus que te trouxe até aqui não escreve finais tristes. Ele é especialista em transformar lágrimas em sorrisos, dores em testemunhos e quedas em recomeços. O que parecia fracasso, nas mãos dele se torna vitória, porque quando ele entra em cena, até o impossível se curva diante do seu poder, e aquilo que hoje parece o fim pode ser apenas o começo de uma história gloriosa que ele já está escrevendo para você. Por isso, abra o coração, porque hoje Deus vai falar contigo palavras que vão renovar sua fé, trazer consolo e levantar sua esperança. E no final deste vídeo, vamos orar juntos pedindo a bênção dele sobre a sua vida. Muitas vezes, o coração fica apertado e você olha para a própria vida e se pergunta por que as coisas não deram certo até agora, por que as portas se fecharam, por que tantos esforços acabaram em frustração. E nesse silêncio da alma, nasce o medo de nunca ver as coisas mudarem. Esse medo sufoca, tira o ânimo, rouba o sono e deixa a mente cheia de perguntas que parecem não ter resposta. Mas é justamente nesse ponto de incerteza que Deus se aproxima de você, não para te acusar, mas para segurar a sua mão e mostrar que a sua história ainda não terminou. A angústia que você sente, esse nó na garganta que parece não passar, não é invisível para o Senhor. Ele conhece o que você não consegue expressar em palavras, entende até mesmo as lágrimas que você tenta esconder e vê a luta que você trava dentro de si. Muitas vezes, o coração se sente esmagado, sem forças para continuar acreditando, mas a promessa de Deus permanece de pé. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Ele ainda tem respostas para você. É normal que o desânimo bata à porta quando os sonhos parecem distantes, quando as tentativas falharam tantas vezes que até a esperança parece ter perdido o brilho. O inimigo tenta fazer você acreditar que acabou, que nada vai mudar, que a derrota é o fim. Mas o Senhor nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Ele está pronto para reescrever cada detalhe da sua vida e o que agora parece uma marca de fracasso pode se tornar a prova da vitória que virá. A dúvida também tenta morar no coração, trazendo perguntas como: será que ainda vale a pena acreditar? Será que vou conseguir sair dessa situação? Será que Deus se importa comigo? Essas perguntas machucam porque você queria ter a certeza de que tudo vai ficar bem. E é nesse momento que a palavra de Deus entra para fortalecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. O Senhor não pede que você entenda tudo, mas que confie que Ele já está cuidando de cada detalhe. A sensação de derrota pode ser cruel. É como se você estivesse preso em um ciclo sem saída, vendo outras pessoas avançarem enquanto você continua no mesmo lugar. Esse sentimento machuca, porque dentro de você há o desejo de vencer, de dar a volta por cima, mas parece que sempre algo atrapalha. Só que Deus não olha para você como alguém derrotado. Ele vê você como um vencedor em processo. Ele já declarou que a vitória é sua. E mesmo que agora você só enxergue escuridão, o sol vai nascer sobre a sua vida. É no meio da dor que Deus planta a esperança. Quando você sente que não há mais saída, é nesse instante que Ele começa a abrir caminhos. As lágrimas que caem não são desperdiçadas. Elas são sementes que Ele mesmo recolhe para transformar em frutos de vitória. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126:5. O que hoje é sofrimento, amanhã será testemunho. O que agora é fraqueza,
Amanhã será força renovada pelo Espírito Santo. Cada luta que você enfrenta não é em vão. Ela está moldando seu coração, está te ensinando a depender mais de Deus, está preparando você para viver algo maior do que já imaginou. Talvez você não entenda agora o porquê de tantas coisas, mas existe um propósito até no silêncio de Deus. Ele não se esqueceu de você, apenas está construindo algo que vai surpreender, porque Ele é especialista em transformar histórias marcadas pela dor em testemunhos de vitória e esperança. E mesmo quando tudo em você grita que não vai dar certo, lembre-se, a última palavra nunca é da dor, da dúvida ou do medo. A última palavra vem do Senhor, e Ele já decretou vida sobre você, já declarou vitória sobre os seus dias. Você não está sozinho, não foi esquecido, não é invisível. O amor de Deus te alcança agora, te envolve e te levanta, porque Ele continua sendo fiel, continua sendo Pai, continua sendo aquele que transforma histórias. Há momentos em que você se olha no espelho e não reconhece mais a própria força, porque as lutas sugam de dentro de você a coragem de continuar. E tudo parece mais pesado do que os ombros conseguem suportar. O coração fica cansado, a mente cheia de pensamentos confusos, e até o corpo sente a sobrecarga de tantas batalhas. Mas mesmo quando a vida tenta te paralisar, há uma promessa que não falha. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Salmos 37, 23. Isso significa que até quando você pensa que está sozinho tentando se levantar, Deus está ali segurando você para que não caia. Você já percebeu como as dores silenciosas são as mais difíceis de carregar? Aquilo que você não conta a ninguém, aquilo que guarda dentro da alma como se fosse um segredo pesado, é o que mais dói. Às vezes, o sorriso que você mostra por fora não revela a tempestade que acontece dentro. Mas o Senhor sonda até os cantos mais escondidos do coração e Ele conhece o peso que você tenta disfarçar. É por isso que Ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Não importa se o mundo não entende a sua dor, Deus entende e cuida de cada detalhe dela. O medo de não conseguir mudar pode prender você como correntes, e cada passo que tenta dar parece bloqueado por inseguranças. O medo do futuro, da rejeição, de fracassar mais uma vez, tenta te convencer a desistir antes mesmo de tentar. Mas a palavra de Deus é como uma chave que abre prisões invisíveis. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. O medo pode gritar forte, mas a voz de Deus sempre será maior, porque Ele te sustenta em todo tempo. E quando o desânimo toma conta, aquela sensação de que nada adianta, que tudo o que você faz não traz resultado, é como se a chama dentro de você se apagasse pouco a pouco. Nessa hora, o coração pede apenas um sinal, algo que reacenda a esperança. É aí que Deus sopra vida no seu espírito, trazendo de volta a chama que o desânimo tentou apagar. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes. Hebreus 6:10. Nenhum esforço seu passou despercebido, nenhuma lágrima foi ignorada, nada ficou em vão diante dele. A dúvida por vezes te faz sentir como se estivesse em um mar revolto, sem chão, sem direção, sem saber se realmente está no caminho certo. Você olha para dentro e vê tantas perguntas sem respostas, e isso pesa, porque sua alma queria apenas descansar na certeza. Mas mesmo quando você não vê, Deus já está preparando o amanhã. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24.
Essa palavra traz paz, porque mostra que aquilo que Ele começou em sua vida, Ele mesmo vai concluir, sem falhar, sem atrasar, no tempo perfeito. A solidão também é uma dor que machuca fundo. Mesmo rodeado de pessoas, o coração pode sentir-se vazio, como se ninguém de fato entendesse o que você vive. Mas há uma presença que nunca te abandona, que nunca se afasta, que está tão perto que até os seus suspiros são ouvidos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. O vazio que você sente não é maior do que a plenitude que Ele derrama quando você se aproxima em oração, porque Ele sempre estará ao seu lado. E quando a vida tenta te convencer que você nasceu para perder, que a sua história não tem valor, lembre-se, a sua identidade não está na dor, mas no amor de Deus que escolheu você. Não importa o que disseram sobre você, não importa quantas vezes apontaram seus erros, a palavra que realmente importa é a que sai da boca de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. E se você é filho, não há derrota que defina quem você é, porque a herança do Pai é vitória. Por fim, entenda que mesmo em meio às noites mais escuras, quando você não vê saída, Deus continua trabalhando em silêncio, preparando caminhos que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. O que parece atraso é cuidado, o que parece perda pode ser livramento, e o que parece fim é só o início de um novo capítulo escrito pelas mãos do Criador. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. O que Ele tem preparado é maior do que a dor que hoje você enfrenta. Às vezes, a espera se torna a parte mais dolorosa da caminhada. O coração anseia por mudanças rápidas, por respostas imediatas, mas o tempo parece arrastar os dias como se nada fosse acontecer. Essa demora gera inquietação, impaciência e até mesmo a sensação de abandono. Mas Deus não atrasa, Ele age na hora exata e enquanto você espera, Ele está fortalecendo suas raízes. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 31:24. A espera não é desperdício, é preparação para o que vem. Muitos carregam feridas escondidas, lembranças que insistem em voltar como se quisessem definir quem você é hoje. As marcas do passado tentam ditar sua identidade e a cada lembrança você sente o peso da dor outra vez. Mas o Senhor não te define pelo que passou. Ele te define pelo que decidiu sobre você desde o princípio: vitória, paz e futuro. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos 27:10. O acolhimento de Deus é tão profundo que cura até o que parecia incurável. E quando você se sente cansado demais, sem energia até para orar, como se sua fé estivesse enfraquecida, lembre-se, Deus não exige de você aquilo que não consegue dar. Ele conhece a sua limitação e não se afasta quando você fraqueja. Pelo contrário, é nessa hora que Ele te levanta. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Salmos 28:7. Você não precisa ser forte o tempo todo, porque é Ele quem te sustenta em meio à sua fraqueza. O silêncio de Deus, às vezes, é o que mais dói. Parece que você clama, mas não obtém resposta, como se suas orações não passassem do teto. Esse silêncio, no entanto, não significa ausência, mas sim cuidado. Muitas vezes Ele está trabalhando em áreas que você não percebe, ajustando o invisível para que no momento certo tudo faça sentido. Na quietude e confiança está a vossa força. Isaías 30:15. Mesmo sem ouvir respostas imediatas, confie. Ele está ao seu lado, atento a cada clamor do seu coração. A comparação também é uma dor que corrói. Ver pessoas avançando, conquistando, recebendo bênçãos que você tanto pede, faz nascer um vazio
e até uma sensação de inferioridade. Mas o que é seu, ninguém pode tomar, porque o Senhor tem reservado o tempo certo para liberar sobre sua vida. Todo homem correrá, mas a visão virá no tempo determinado. Abacuque 2:3. O que parece demora é apenas Deus alinhando todas as peças para que nada falhe quando chegar a sua hora. Em alguns dias, a ansiedade se torna tão forte que o coração acelera, os pensamentos correm sem parar e a mente não encontra descanso. É como carregar um peso invisível que esgota por dentro. Mas Deus não quer que você viva aprisionado por essa inquietação. Ele oferece paz que vai além do entendimento humano. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da presença que invade seu coração quando você confia. Também há momentos em que você se sente pequeno demais diante dos problemas, como se não tivesse forças para enfrentar o que está à sua frente. Mas a grandeza de Deus se manifesta justamente quando você reconhece sua fraqueza, porque é nesse espaço que Ele mostra o poder dele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O que parece o seu limite é, na verdade, o ponto de partida para o milagre que Ele vai realizar. E mesmo quando o mundo tenta te convencer de que não há saída, que essa luta vai te engolir, lembre-se, a última palavra é sempre do Senhor, e a palavra dele é vida. Ele não apenas muda histórias, ele cria novas, ele abre caminhos onde parecia não existir. Ele levanta você do pó e coloca de pé diante dos desafios. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do monturo o pobre. Salmos 113:7. Essa promessa é a prova de que não há situação irreversível quando ele decide agir em seu favor. Existem dias em que o coração parece não suportar mais uma tentativa, em que levantar da cama já é uma batalha e continuar respirando parece pesado demais. Nessas horas, a mente insiste em dizer que nada vai mudar, que sua vida já está decidida para sempre nesse cenário de dor e frustração. Mas o Senhor vem para desfazer essas mentiras que pesam em sua alma. Ele vem para soprar vida e renovar aquilo que você acreditava estar morto dentro de si. O amor dele não se cansa de te levantar. Ainda que você caia 1000 vezes, ele estará pronto para estender a mão e mostrar que o fim da história não será derrota, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Quando o futuro parece uma estrada escura, cheia de incertezas, a ansiedade tenta ocupar o lugar da fé, e você se vê preso entre o medo de continuar e o medo de desistir. É nesse cenário que Deus sopra a lembrança de que você nunca andará sozinho, e que os passos que parecem frágeis estão sendo guiados por mãos firmes que jamais vão soltar você. Ele cuida do que você não consegue controlar, e mesmo no caos, ele continua sendo refúgio. O coração encontra descanso nessa promessa. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 29:11. Há feridas que não aparecem do lado de fora, mas que sangram por dentro e deixam marcas invisíveis. São palavras que você ouviu, rejeições que sofreu, portas que se fecharam e te fizeram acreditar que não era digno de conquistar nada. Mas Deus olha para você com olhos de amor. E Ele não te define pelas feridas, mas pela cura que Ele já declarou sobre a sua vida. A verdade dele quebra todo rótulo que o mundo tentou colocar em você, porque o Senhor é perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmos 34:18. No colo de Deus, sua dor encontra consolo e sua alma encontra descanso.
Você pode até estar enfrentando dias de solidão, em que parece que ninguém entende sua luta, que ninguém percebe sua dor, mas o Espírito Santo te envolve agora como um abraço invisível, mas real, que chega até o fundo do coração. É a presença dele que aquece o vazio, que preenche a alma e traz esperança onde antes só havia silêncio. Não importa o quanto você se sinta esquecido pelos homens, você jamais será esquecido por Deus. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria? Ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Às vezes, o peso da caminhada é tão grande que você pensa que não vai suportar mais um passo, mas Deus vem como um pai amoroso que não exige de você mais do que pode dar. Ele sabe que você se sente fraco, e é justamente nessa fraqueza que ele derrama força sobrenatural. A vitória não depende do quanto você aguenta sozinho, mas de quem caminha ao seu lado. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29. O que para você é limite, para ele é ponto de partida. E quando tudo parece confuso, quando o amanhã assusta e as perguntas ecoam sem respostas, lembre-se, sua vida não está solta ao acaso. Existe um Deus que governa sobre todas as coisas e que já escreveu cada detalhe dos seus dias com amor. Ainda que você não entenda agora, cada pedaço da sua história está sendo tecido com cuidado. Em teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139:16. Isso significa que nada do que acontece foge do controle dele, e ele jamais deixará sua vida terminar em derrota. As lágrimas que você derrama no silêncio da noite não são desperdiçadas. Deus recolhe cada uma delas como sementes que regam a vitória que está por vir. O que hoje parece apenas dor, amanhã será lembrança do quanto ele foi fiel em não te deixar no vale. O tempo que dói também é tempo de construção, porque o Senhor transforma a dor em testemunho. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126:5. Nenhuma lágrima é em vão quando cai diante de Deus, porque Ele transforma pranto em celebração. Por mais que a vida tenha tentado roubar sua esperança, saiba que ela pode ser renovada hoje, agora, neste momento em que você ouve essa palavra. Deus é especialista em recomeços. E Ele está abrindo diante de você não apenas uma porta, mas um caminho inteiro de vitória. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, ainda que a lógica tente te convencer a desistir, há um poder maior sustentando cada detalhe da sua vida. Eis que faço coisa nova. Agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Isaías 43:19. Sua história não termina na dor. Ela será lembrada pelo milagre que Deus já está preparando. Meu coração se alegra em poder compartilhar essa palavra com você, porque sei que de alguma forma ela alcançou o seu interior e trouxe luz em áreas que talvez estivessem apagadas. Hoje, Deus lembrou você de que a sua história não terminou, que ainda há páginas lindas para serem escritas e que a vitória já foi declarada sobre a sua vida. Por isso, não carregue sozinho esse peso. Entregue tudo nas mãos dele, porque o Senhor é especialista em transformar lágrimas em alegria e derrotas em vitórias. E agora eu quero te convidar para orarmos juntos, abrindo o coração diante do Senhor e deixando que Ele cuide de cada detalhe da sua vida. Pai amado e querido, em nome de Jesus, eu apresento a vida desta pessoa que está em oração comigo agora. Senhor, visita o coração dela com a tua paz. Remove todo medo, toda angústia, toda sensação de derrota e enche o espírito dela de esperança. Que a tua mão poderosa mude a história dela, trazendo vitória onde havia derrota.
Alegria onde havia tristeza e força onde havia cansaço. Que ela sinta agora o abraço do teu Espírito Santo e que a vida dela seja marcada pelo teu amor e pela tua fidelidade. Eu declaro bênção, restauração e vitória em nome de Jesus. Amém. Você crê e recebe essa oração na sua vida? Então escreva nos comentários: eu recebo essa oração, e declare pela fé que a sua história já está sendo transformada. Muito obrigado por estar aqui comigo até o fim dessa mensagem. Que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa dessa palavra e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que edificam e fortalecem sua fé. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja sempre no seu coração.